do Sol no momento que você está querendo interpretar, junto com as informações dessa tabela. Então, ela nos diz a tendência para os próximos dias, para o próximo mês, até que a lua nova em Gêmeos, que é a próxima, aconteça. E as cores aqui, elas não são aleatórias, elas dependem muito de uma informação da natureza, de como está cada um desses elementos, que tem um nome aqui em cima de cada coluna. Então a gente já sabe que Sol e Lua estão juntos. Se você quiser saber mais sobre o que significa o Sol e sobre o que significa a Lua, eu peguei aquelas informações que todo mundo se confunde e transformei em música. Tá aqui no canal. É um samba contando sobre o Sol, que brilha, que é espontâneo, e um violão e voz sobre a lua, que é mais intimista, que é sobre as emoções. E como a gente lê essa tabela? Nós precisamos identificar quais elementos estão influenciando os outros, que é o que eu chamo de conversa. Para saber se está na mesma conversa, é só olhar a linha. Então, por exemplo, o Sol e a Lua, e aí tem vários marrons antes, alguns marrons depois, e esses cinzas aqui em cima, até o grau cinza, o que eles me dizem? Que a influência desse conjunto não é apenas aqui no grau 25, onde eles estão se encontrando. Para muita gente, até 10 graus antes de 25, ou seja, até o grau 15, do grau 15 em diante de Touro, já existe uma conversa desses dois elementos. E depois, como cada signo termina no grau 29, ele pega também do grau 0 até o grau 5 de Gêmeos. Então, essa é a primeira informação. De que início nós estamos falando? Esse início conversa com quem? Ele está conversando com Mercúrio, que também está em Touro e bem próximo a ele, aqui a 28 graus, e Mercúrio em Touro conversa muito bem. Então, pode ser que dê esse início, né? Touro é aquele signo que fala tanto dos nossos cinco sentidos, então é um signo muito sensorial, e é o signo de que você dá um passo por vez, mas devagar e sempre você vai conquistando, você vai adquirindo e você vai galgando seus passos. Então, pode ser que agora, durante esse mês, você comunique ou você faça uma nova negociação com esse objetivo de ser algo de longo prazo, um passo depois do outro. Não espere nas comunicações e nas negociações desse período algo que seja de uma hora para outra ou algo que vai virar a chave e vai se transformar de um momento para outro. Esse Mercúrio está conversando aqui, ó, você vê o início, ele está conversando com Urano. E eu sempre chamo a atenção que quando Urano está presente, pode acontecer algo que a gente não faz a menor ideia, mas nós não fazemos a menor ideia porque está nos antecipando algo que poderia acontecer lá na frente. Se quiser saber mais sobre Urano em Gêmeos, tem uma playlist aqui no canal. Então, a primeira informação importante é: durante esse período agora, dessa alunação de Touro, aquilo que você for conversar, pense que vai ser algo a ser construído com o tempo. É algo com tendência a ser próspero, porém vai ser devagar, num ritmo de que cada pedra, cada tijolinho colocado a seu tempo. Esse tom marrom aqui me diz que Sol, Lua e Mercúrio estão em elemento terra.
que tem por característica a materialização. E tudo que nós levamos para o lado concreto, ele tem um tempo maior para ser ali palpável e visível na nossa vida do que se fosse apenas uma ideia ou apenas uma ação que a gente consegue mudar de uma hora para outra, né? O fazer, ele demora mais tempo. E ele está conversando também com Marte, que está em Áries a 28 graus. E o que que é o Marte? São os inícios, são as iniciativas, pode ser também raiva, uma irritação. Então, é muito importante tomar cuidado, porque se por um lado tá tudo nos ajudando a comunicar e negociar aos poucos algo próspero que vai crescer com o tempo, por outro, aqui, Ares, a cor vermelha, tem relação com ação. Pode ser que a impaciência acabe nos irritando, ou a maneira como tudo se encaminha seja devagar demais para o que nós queremos, e isso pode nos irritar. Então, tem que tomar cuidado para que essa iniciativa que de repente vai te surgir essa oportunidade no decorrer do mês da alunação de touro, tem que tomar cuidado para que uma irritação ou botar os pés pelas mãos não acabe atrapalhando a construção de algo próspero, algo com futuro. E junto aqui, olha só, com esse Marte em Ares, tá também no mesmo grau Quiron, que é aquela nossa ferida que nunca cicatriza. Ou seja, existe algo da nossa personalidade que sempre nos incomoda e que pode estar relacionado com essa comunicação, com essa negociação, ou pode até mesmo ser que isso que a gente que nos incomoda muito da nossa maneira de ser, se a gente age muito rápido por impulso, ou se a gente tem dificuldade de agir, isso vai ser colocado na mesa. Claro que dependendo da sua idade, você já teve vivências suficientes para entender o que realmente te incomoda e você tem que aprimorar. Para outras pessoas que são mais jovens, pode ser uma novidade. Poxa, eu tenho essa característica e descobri que isso me incomoda. É importante que, ao perceber isso, você não se desestabilize com as emoções, porque existe um jeito exagerado que pode ser tanto para o afeto quanto para ficar remoendo emoções que não estão em equilíbrio, digamos assim. O azul tem a ver com as emoções, elemento água, e aqui Júpiter é os exageros. Então, recapitulando, o que que pode acontecer durante esse mês? Ou que você tem que considerar sempre que for tomar qualquer atitude ou analisar qualquer céu durante essa alunação de touro. Você está num período fértil, num período em que você pode crescer, mas o crescer ou o prosperar significa sair de um ponto, de uma zona de conforto e ir para outra. Esse deslocamento, ele vai ser, tende a ser lento e tende a ser algo que vai se solidificando no decorrer do tempo. Então, é algo com potencial para ser próspero. Só que você não vai estar com paciência para fazer aos pouquinhos. Você provavelmente vai querer de uma hora para outra que isso aconteça, ou você já vinha há muito tempo pensando sobre esse assunto e agora conseguiu botar em ação para virar a chave e começar a andar na direção do que você quer materializar. Só que esse timing entre o que você quer agir
como que você quer que as coisas sejam e como as coisas são na realidade, isso pode te desestabilizar, pode te irritar. E se isso acontecer, se essa irritação acontecer, se você perceber que está se desestabilizando, observe que característica da sua personalidade levou a isso, porque é uma ferida a ser tratada. É algo que talvez você tenha que pensar ou para se aceitar ou para descobrir ferramentas que possam te levar a se desenvolver em relação a esse seu jeito de ser que te irritou. Porque aí lá na frente, quando você passar de novo por situações, por trânsitos, por conversas aqui que tenham essa mesma dinâmica, você já tem uma alternativa diferente para lidar com a mesma coisa. Essa é uma das conversas. Em paralelo, nós temos aqui, ó, questões sociais. Esses planetas são considerados sociais porque nós, para poder vermos eles, eles estão, nós precisamos de equipamentos, eles estão depois, até Saturno é elemento pessoal, Saturno é o que nos exige maturidade, então, nesse desequilíbrio aqui das emoções, nós temos tanto uma tendência a não querer nos aprofundar muito disso, ficar mesmo sem paciência, chuta o balde. Ó, quer, não quer, não quer, mas a ideia é o que do que vai ser próspero, daquilo que nós tivermos paciência, daquilo que nós desenvolvermos a maturidade de entender, poxa, ok, para mim, esse é um assunto que eu estou elaborando há muito tempo e agora eu dei um start. Mas para as outras pessoas é tudo novidade. Então, elas vão precisar um tempo para pensar também sobre o assunto e todo mundo crescer junto. Às vezes, nós precisamos de um tempo para colocar em prática, para materializar uma ideia, e na hora que nós vamos fazer, não nos damos conta que os outros também vão precisar desse tempo. Então, sei lá, se você está meses querendo colocar um projeto em prática, quando você mostra para as pessoas, talvez elas demorem meses para poder te dar um retorno ou para poder aceitar a sua ideia. E é claro que aí você pode não estar mais com paciência ou pode gerar uma insegurança. E o que esse mês está nos pedindo aqui é que a gente tenha maturidade para esperar o tempo do outro, para então crescer e fazer algo juntos. Nesse contexto de desenvolver maturidade para saber lidar com as emoções e não colocar a perder algo que pode ser materializado de forma próspera, socialmente aqui, primeiro os nodos estão dizendo para a gente: olha, deixa fluir, não queira controlar exatamente o que vai acontecer. Observe. E esses dois aqui, o Netuno, que nunca nos deixa ver direito o que está acontecendo, e o Plutão, que revela as questões que estavam escondidas, pode ser que ao conversar com as pessoas, esse Plutão aqui seja ativado e te mostre elementos ou situações ou argumentos que você não havia pensado. E por não ter pensado nisso, você pode se frustrar ou se irritar, porque falou: poxa, eu estou tanto tempo pensando nessa ideia, primeira pessoa que eu converso achando que vai me aplaudir ou que vai me dar apoio, essa pessoa traz várias questões que eu não tinha pensado. Então, tenha maturidade para ver que não é porque a pessoa te levantou questões que isso não vai dar certo, mas sim porque você tem que colocar as emoções em dia para conseguir pensar e conseguir rever e apresentar uma proposta melhor mais para frente. Assim como pode também acontecer das pessoas
virem e não entenderem o que você está passando, o que você está contando, ou imaginarem, concordarem com você, imaginando uma coisa e você falou outra. Então, nesse sentido, vale muito a pena realmente reforçar de tempos em tempos durante todo esse mês, ou ir contando aos poucos o que você estava planejando, ou ao menos ouvir aos poucos e pensar se for alguém contando para você sobre um projeto de vida, sobre alguma questão que queira materializar. Essa é a indicação geral para esse período, e o que vai estar mais ou menos ativado no seu mapa depende de quais dessas linhas aqui você tem preenchido na sua tabela colorida do seu mapa natal. Quando você nasceu, tinha um céu, esse céu traz uma tabela, e aí você tem que olhar dessas linhas aqui, quais também estão coloridas na tabela do seu mapa natal. Quando tiver colorido na mesma linha, ali tem uma conversa, ali tem uma influência na sua vida. Se não tiver pintado, né? Se o teu mapa, por exemplo, você não tem nada no final dos signos, você vai sentir mais essa conversa aqui de influência da sociedade, de influência de terceiros. Ou você tem tudo aqui embaixo e vai ter então uma influência maior dessa lua nova aqui de touro. Tem outros vídeos no canal em que eu explico como essas questões influenciam você. Se tiver alguma dúvida, fique à vontade para comentar aqui embaixo. Eu estou fazendo uma série de vídeos sobre esse período, praticamente um por dia. Então, vai dar uma olhada também na playlist que está saindo como preparação para o dia 12 de junho, porque eu vou depois comparar essa tabela aqui com a tabela do dia 12 de junho para você entender melhor como funciona essa análise. Tá certo? Te aguardo no próximo vídeo.